Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? Uma alegria agora gravar essa quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, é o dia da paixão, como toda sexta-feira nós comemoramos. Comemoramos é muito forte, nós lembramos, né? E esse tema é um tema muito, muito delicado, mas é de suma importância para cada um de vós entender. A paixão de Cristo. Não, primeiro esqueçam que a paixão é um conceito de amor. Não. Paixão significa sofrimento. Quando você está apaixonado, você sofre por. E Cristo sofreu. Mas sofreu por quem? Por nós. Percebam, o Filho de Deus, que também é Deus, que foi enviado à Terra, nosso Redentor, inclusive ele faz a parábola da plantação. Enviaram-se os profetas foram expulsos. Enviaram o filho do dono, literalmente assim que Jesus vai nos dizer, e o filho do dono é morto por aqueles que cuidavam da fazenda, e assim então o pai iria destruir tudo. Ora, então, mas para que Jesus veio? Se nós havíamos sido os profetas, que foi até João Batista, por que ele precisou do caminho preparado para João Batista para Jesus vir? Jesus veio, pregou o evangelho, o próprio Deus nos mostrou o caminho para ir para o céu. Mas o essencial, a vitória, e a vitória não foi na ressurreição, ela foi confirmada na ressurreição. A vitória foi a cruz. Porque na cruz, Jesus, então, vamos dizer, absorveu todos os nossos pecados. E ele sabia desde o princípio. Ele mesmo já dizia, o Filho do Homem será entregue, o Filho do Homem será entregue por vós, entre vós tem um demônio, entre vós tem aquele que vai entregar. Pedro, até o galo cantar, terá me negado 3 vezes. Jesus já sabia do seu destino. É óbvio, Judas não precisaria ter entregado Jesus. Inclusive na última ceia ele ainda dá a chance de Judas não cometer isso. Mas Judas, como era um zelota, e os zelotes, se vocês não sabem, eram revolucionários que queriam trazer uma guerra e expulsar os romanos. Tanto que, inclusive, tempos depois, na época que Mateus escreveu seu evangelho, houve a revolta dos zelotas que destruíram o templo de Jerusalém. Judas queria que Jesus fosse esse tipo, que nem os outros judeus, fosse um guerreiro, e o que não era, o que causou o remorso de Judas que o fez se enforcar. Mas vamos para os detalhes de sua paixão. Deus vem de sua glória máxima no céu, sua glória eterna, a sua glória verdadeira. Ele que criou cada uma de suas coisas, inclusive não nasce um fio de cabelo na sua cabeça sem que Deus não tenha vontade de fazer isso. Ele que desce, já é muita humilhação para Deus vir no ventre de uma humana. Tudo bem que Maria é santíssima, mas vocês entenderam, o Criador do universo se rebaixar a esse nível, já é uma humilhação. E ainda, ele cresce numa família humilde, uma família simples. Seu pai adotivo era um carpinteiro. E depois que ele começa seu ministério, não usa de nenhum bem material e chama 12 pessoas que não têm
absolutamente nada de especial. Não são super inteligentes, não são super humanos, não são Einsteins, são pessoas comuns. É um pescador, é um coletor de impostos, é um arquiteto, quem mais? É um zelota, poderia até ser considerado um criminoso. Ele chama essas pessoas para o seguir e faz deles santos. Porém, o momento derradeiro é quando Jesus diz: eu sou o pão descido do céu. Ponto. Quem comer deste pão viverá eu viverei nele, ele viverá em mim. Basicamente, terá a vida eterna. Mas quando que esse real sacrifício ocorre? Ora, nós estamos falando então dos últimos momentos de Jesus com seus apóstolos, lógico, não falando da sua assunção nos céus. Era o momento da Páscoa judaica e eles estavam celebrando a Páscoa. O que acontece na Páscoa? Um cordeiro era imolado para a remissão dos pecados dos judeus. Era no momento da Páscoa que os judeus iam no Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, clamar perdão e depois, reunidos, sacrificavam um cordeiro em memória da sua fuga do Egito, em memória da aliança e em remissão dos seus pecados. Ora, a verdadeira Páscoa aconteceu. Porque o Cordeiro de Deus, por isso que Jesus tem outro título, né? O Cordeiro de Deus, o Cristo, que Cristo é o sacrifício, se entregou em holocausto para a remissão dos pecados. Mas não só simplesmente a remissão dos pecados. Pois então, na hora da cruz, não, um pouquinho antes, quando Jesus foi sendo julgado por Pôncio Pilatos, primeiro que ele aceitou a sua sentença sem reclamar uma única vez. Ao contrário, ficou em silêncio. Pilatos sabia que Jesus era inocente, que não havia cometido nenhum crime, que não fosse algum problema religioso com os fariseus, mas que Barrabás, e inclusive Barrabás significa filho de Deus, também, Barrabás sim era um criminoso. Porém os fariseus, e os fariseus podemos sim nos colocar nesse lugar, querendo, vamos dizer, se sentindo até mesmo ofendidos por Jesus se dizer Deus. Ele vários momentos ele diz que vai derrubar o templo, em 3 dias vai construir de novo. Ele diz que quem o vê ao Pai, que ele é o pão da vida. Isso os fariseus já tinham um certo desgosto. O ápice, o auge que fizeram eles crucificarem Jesus foi quando Jesus destruiu os mercadores do templo, a chicotada. Ali foi onde eles falaram: nós temos que matar esse homem. E foi o que eles fizeram. Eles fizeram pressão. Lembre-se, Jesus chegou no domingo e foi saudado com glória. Gritavam Hosana ao filho de Davi. Mas os fariseus, utilizando de persuasão, conseguiram fazer com que a democracia elegesse Jesus o culpado. Soltaram Barrabás, que era o filho do homem. E Jesus sabia que ele ia ter que ser entregue, e ele foi entregue. Indiretamente, as pessoas que entregaram Jesus entregaram um cordeiro para o sacrifício. Então nós temos um crime, o crime que foi condenar alguém inocente, mas nós temos o sacrifício. Ora, Jesus foi açoitado e carregou sua cruz sozinho, coroado, uma coroa de espinhos, porque se dizia ser o rei de Israel, açoitado, enquanto as pessoas cuspiam e diziam: eis o Filho de Deus, se você realmente é o Messias, salve a si mesmo. Enquanto isso, chicoteado. Jesus poderia muito bem clamar ao Pai que descesse fogo do céu. Mas o que é que ele diz? Na hora em que vão pregar a sua mão na cruz: Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. A cruz não era nem feita para o tamanho de Jesus. Ela estava no lugar certo, tinha um lugar certo para encaixar a mão. Era a mão de Barrabás. Então, na hora que eles puxaram o braço de Jesus, deslocou o braço dele. O açoitamento, os ícones que nós vemos da Paixão de Cristo são muito leves, tá? Até mesmo o próprio filme A Paixão de Cristo, que muitos consideram pesado, é leve demais perto do que aconteceu com ele. Ele ficou na carne viva. Na carne viva. Sofreu tudo o que sofreu, porque o chicote que ele era açoitado tinha pontas de osso. Metal com pontas de osso que rasgavam os músculos de Jesus. E mesmo assim ele carregou a cruz. Teve uma ajuda lá pelo final, sim, mas ainda assim, a maior parte do trajeto ele carregou a cruz. Foi pregado e foi levantado. Naquele momento que o sangue
do Filho do Homem desceu, aquele sangue poderia ter curado qualquer coisa da humanidade. Ele se entregou por inteiro, corpo, alma e espírito. E o sacrifício de Jesus, que vou detalhar mais um pouco, ele foi a porta de entrada. Lembre-se, antes, isso inclusive está no nosso credo, a mansão dos mortos. Vocês lembram o que é a mansão dos mortos? Pois então, a mansão dos mortos era o seguinte: Adão e Eva foram condenados à morte eterna por terem desrespeitado a Deus lá no começo. E por terem sido condenados à morte eterna, mesmo eles tendo se arrependido do que fizeram e morreram em santidade, eles morreram eternamente. E todas as pessoas do Antigo Testamento morreram eternamente. Moisés, Elias, todos eles morreram para sempre. Essa era a mansão dos mortos. Era um degrau do inferno, mas eles não eram atormentados. Lá estavam todas as almas até a vinda de Cristo. Quando Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado, e agora ele libertou os justos da mansão dos mortos. Isso aconteceu de acordo com a tradição católica no sábado. As almas boas ele levou para o céu. As que precisavam ainda se purificar as deixou no purgatório. E os maus foram para o inferno. Mas o que acontece é o seguinte, detalhando a paixão. Estavam com Jesus Maria Madalena, Maria, sua mãe, João e mais alguns outros parentes. Prima de Maria, por exemplo. O que aconteceu foi o seguinte: todos os apóstolos negaram a Cristo, com exceção de João. Todos. Não foi só Pedro. Pedro ficou mais evidente, porque ele negou a Cristo 3 vezes. Mas todos os apóstolos abandonaram Jesus, com exceção de São João. Jesus, então, na cruz, fala uma das coisas mais enigmáticas entre muitas aspas, se você conseguir compreender. Pai, por que me abandonastes? Pai, por que me abandonastes? Ora, lembre-se que antes, lá no Horto das Oliveiras, Jesus disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava disposto a se entregar em holocausto por nós, mas ele sabia do sofrimento que ia acontecer. Lembre-se, Jesus era humano. Por mais que ele seja 100% Deus, ele também era humano e não queria sofrer desse jeito. Mas ainda assim, sem questionar, ele vai lá e sofre. Quando ele diz: Pai, por que me abandonastes? Entendam, quando Jesus está na cruz, ele bebe de todos os nossos... Lembra o cálice que ele nos diz? Então, ele bebeu esse cálice. Esse cálice é o do nosso pecado. É até impressionante porque Jesus na cruz, ele não só vê o pecado daquele povo naquela época, mas ele vê também o seu pecado que você comete agora. Ele estava vendo o pecado que você comete agora. Ora, por que nós rezamos em reparação ao Sagrado Coração de Jesus, se Jesus não sofre mais lá no céu? É óbvio, porque não era para ele, era para o Jesus que estava sendo imolado, a Páscoa lá atrás. Era ele viu cada um dos pecados de cada uma das pessoas que estavam ali. Cada um. Pediu de beber e deram com uma ponta de uma lança, uma bucha embebida de vinagre. Naquela época não existia papel higiênico, tamanha humilhação que Jesus passou. Como que eles faziam para limpar as partes íntimas do banheiro? Era uma bucha com vinagre. Esfregaram na boca de Jesus para dar de beber. Ele estava com sede porque ele perdia muita água pelo sangramento. Mal conseguia respirar. Na cruz, Jesus perdoa o que nós conhecemos hoje como São Dimas. Nós temos o mau ladrão que repete todas as frases que todos os que estavam em volta falavam: se és o Messias, por que não se salva? Dimas então responde, o bom ladrão: você não teme a Deus? Nossa punição é justa, mas ele não fez nada de errado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Jesus vira para ele e fala: em verdade eu vos digo, no caso, em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus ainda faz a primeira confissão da história, inclusive muito emocionante, porque Dimas era um pecador terrível, era um ladrão, era um assassino, e ele perdoou na cruz. Olha que impressionante. Outra grande mensagem que Jesus nos deixa antes de finalizar a sua paixão
Ele olha para João e para Maria, que estavam lá, vira para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Depois disso, isso não ficou preso só a João, tá? Todos os apóstolos e discípulos de Jesus, inclusive nós, chamamos Maria de mãe. Porque isso foi para todos. Todos nós chamamos ela de mãe, todos somos filhos de Maria, por consequência. O céu começou a fechar. E Jesus, percebendo que tudo que ele tinha para fazer para a remissão dos pecados, ele fala: tudo está consumado. Tudo está consumado. A Páscoa aconteceu. Isso na Sexta-feira Santa. Aproximadamente 3 horas da tarde. No entardecer. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deus Pai chora. E a terra toda treme. Todos clamam: nossa, eis o Filho de Deus. Jesus morre. Naquele momento em que ele morre, e depois no sábado foi quando ele foi à mansão dos mortos, a morte de Jesus na cruz nos deu a chance de ir para o céu. Se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos acesso ao paraíso. Não existia outra opção. O sangue dele. Depois, um soldado com uma lança vai averiguar se Jesus realmente morreu. De acordo com a tradição, se eu não me engano o nome dele é Santo Hipólito, na época só um soldado, ele sofria de um problema no olho. Ele pegou uma lança longa para cutucar a costela de Jesus. Não foi só um cutucão não, tá? Atravessou. Ele já estava morto. A lança atravessou a costela de Jesus e chegou a ferir o seu coração. Das costelas de Jesus voaram sangue e água que caíram no olho do soldado e curaram a sua visão. Desde aquele momento em diante ele se converteu. Imagina o arrependimento de ter matado aquele que consegue fazer milagres, o próprio Filho de Deus. Alguns nem entendiam que ele era o próprio Deus. Retiraram o corpo de Jesus. E quando o retiraram, nós tínhamos 2 personagens muito importantes. São Nicodemos e outro, que era um antigo membro importante dos fariseus, que ajudam Maria e através de sua própria influência conseguiram um túmulo para Jesus, porque quem era morto em crucificação não era digno de túmulo. Tá? E Jesus, ele foi cutucado na costela, teve a sua costela perfurada, porque como ele havia morrido, o que eles faziam na cruz? Eles quebravam os joelhos quando a pessoa demorava para morrer. Isso criava coágulo na perna e fazia com que ela morresse por falta de ar. Eles fizeram isso com São Dimas e com um mau ladrão para eles morrerem mais rápido. Mas como Jesus já havia morrido devido ao sangramento, não foi preciso fazer isso. Jesus foi envolto com um pano branco e lembre-se, ele teve suas vestes partidas, como diz a profecia, e ele não está como estava nos ícones, ele não estava com um paninho, não, ele estava nu. Olha o nível de humilhação que Deus passou. Ele estava nu, na frente da sua mãe. Ele foi envolto num pano branco e foi levado ao sepulcro, onde lá ele ficou. E sendo Jesus Deus, por que ele ficou bastante tempo morto? Um dia inteiro, mais ou menos, sábado, do sábado à tarde até domingo de manhã, ele estava morto. Por que ele ficou esse tempo? Para confirmar que ele morreu. Ele realmente morreu, o sangue dele gelou, o corpo dele estava rígido, ele realmente morreu. Mas enquanto os apóstolos ficavam se remoendo, lamentando que, poxa, o grande profeta que nós tivemos, eles não acreditavam. Jesus tinha falado: eu vou ressuscitar. Não acreditavam. Então, durante a paixão, voltando mais ou menos o foco, ele permaneceu morto para confirmar que estava morto, e ele mesmo disse: vou ressuscitar no 3º dia. Mas os apóstolos ficaram descrentes. Apenas uma pessoa sabia, Nossa Senhora. Maria sempre soube que ele ia ressuscitar, sempre soube. Mas enfim, o momento que ele estava morto foi quando ele
Foi com aquele passo que eu disse. Extingue a mansão dos mortos, ela não existe mais. Agora as almas vão para o céu, para o reino que Jesus está preparando. Os maus vão para o inferno e aqueles que estão numa boa transição são quase santos para o purgatório. E assim, para confirmar a sua vitória na cruz, porque foi na cruz que Jesus venceu o pecado e venceu a morte e nos mostrou que venceu a morte. Foi naquele momento, foi quando ele foi na cruz, não foi a ressurreição. Quando que nós cantamos vitória? É na Sexta-feira Santa, porque foi a cruz que nos libertou do pecado, não a ressurreição. A ressurreição foi a confirmação. Nós acreditamos, nós somos cristãos, São Paulo vai nos dizer, se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Mas nós acreditamos na ressurreição. Porém, nós também sabemos que o que nos trouxe vitória foi a cruz. Tanto que é o símbolo principal da fé cristã, da fé católica, é Jesus na cruz. Pois bem, no domingo, ele ressuscita dos mortos. Inclusive é até emocionante, porque vão primeiro as mulheres no sepulcro, ele não estava lá. O anjo avisa elas, alegrem-se, ele não está aqui, pois ressuscitou. É algo muito lindo. Depois as mulheres avisam e elas estavam indo com perfumes, perfumar o corpo, porque depois de quase 2 dias morto, e eles começaram a feder, mas ele não estava lá. Depois chamam João e Pedro, e inclusive João vai correndo, mas João, por respeito à autoridade de Pedro, deixa Pedro entrar primeiro no sepulcro. E através da confirmação de Pedro, inclusive isso depois nos discípulos de Emaús, nos mostra, através de Pedro falar, realmente o nosso Senhor ressuscitou, todos os apóstolos, com exceção de Tomé, acreditaram. Por quê? Porque Pedro era o príncipe dos apóstolos, né? É aquele versículo que, agora me esqueci o número, mas eu roguei a ti, Pedro, para que tua fé não desfaleça, mas confirme a dos seus irmãos. Então assim, Pedro era aquele sustentáculo. Se ele falasse, isso daqui está certo, os outros apóstolos concordariam. Era sempre assim, é a famosa primazia. Com exceção de Tomé, que Tomé era incrédulo, ele precisava tocar, ele precisava ver para crer. E assim, depois Jesus apareceu aos discípulos de Emaús. Aí até é um pouquinho curioso, porque Jesus fica dando teletransporte. É porque aquilo é o corpo santificado. Era desse modo que Adão e Eva eram antes de cometer o pecado lá no Jardim do Éden. Esse é o corpo santificado. Não é a forma divina de Jesus, tá? Aquilo é o que todos nós vamos ter no céu. Essa capacidade de se locomover, essa capacidade de ter o conhecimento. E Jesus, depois que ele ressuscita, vai de encontro aos apóstolos justamente no domingo. Não é no sábado, não é na sexta, é no domingo, onde ele faz as suas pregações ressuscitado, sempre falando, a paz esteja convosco. E no fim, ele é assunto aos céus. Não falando tanto da assunção de Cristo e sobre o seu ensinamento pós-ressurreição, mas vocês têm que entender que o evento mais importante da história da humanidade não foi pisar na Lua, não foi a Segunda Guerra Mundial, não foi a Primeira Guerra Mundial, não foi as bombas atômicas, não foi a descoberta a invenção da internet, não foi a invenção do carro. Foi o dia que Deus veio à Terra e foi pregado numa cruz. E o fato de Jesus ter sido pregado na cruz, em holocausto aos nossos pecados, nos deu hoje a chance de alcançarmos o reino dos céus. Deus é tão bom que, mesmo dando para nós a punição da morte, Ele não queria que nós morrêssemos e entregou o seu próprio e único Filho como sacrifício perfeito. Aquilo ali chocou todas as portas, todos os males, todos os demônios, quando Jesus foi pregado na cruz. E tendo entendido isso, espero que vocês tenham gostado desse ensinamento, que eu tenha sido claro, tá? Deus abençoe vocês. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz.